E todos os brasileiros que chegaram do voo aqui na Espanha foram direcionados para essa fila. Todo mundo vai ter que fazer o teste de diagnóstico. A gente passou ali, fez a conferência do certificado de vacinação e do teste, e aí eles passam todo mundo para cá para fazer outro teste. Como entrar na Espanha durante a pandemia? Hoje eu vou te mostrar um caso real de como que foi o processo de entrada na Espanha durante a pandemia, desde que foi feito o anúncio autorizando qualquer pessoa vinda do Brasil a entrar na Espanha desde que ela tenha o certificado de vacinação, né, que inclui aí a vacinação completa com as 2 doses ou a dose única. E aí eu vou te mostrar todo esse processo, desde o aeroporto em São Paulo, no momento do check-in, durante o voo, a chegada na Espanha, como foi o controle de passaporte, como que foi o controle sanitário, e já te adianto que teve confusão lá, porque separaram todos os brasileiros para fazer o teste, né, de diagnóstico. Teve teste inconclusivo, teve que repetir teste. A viagem, o destino final não era em Madrid, então acabou perdendo a passagem lá pro destino final, que era no sul da Espanha. Como que foi esse processo para recuperar a passagem, processo no hotel, teve que ficar lá, teve gastos. Vou te falar sobre questões de reembolso, como você pode solicitar isso, enfim, tem muita informação útil. Fica ligado aí. Meu nome é Bruno, esse é o canal Vai com Bruno, onde eu te mostro aí de forma clara e objetiva tudo o que você precisa para planejar a sua viagem. Eu te peço aí então para deixar um like e se inscreva aí no canal que tem muito conteúdo bacana. Agora bora lá entender como que foi todo esse processo para entrar na Espanha durante a pandemia. Primeiramente, a gente tem que retomar aí com relação às regras de entrada na Espanha. A partir de 24 de agosto, a Espanha anunciou que foram flexibilizadas as regras de entrada de pessoas vindas do Brasil até a Espanha. A partir de então, pessoas que estejam totalmente vacinadas, né, qualquer pessoa pode entrar na Espanha. Antes disso, somente residentes lá da Espanha e da Europa poderiam entrar na Espanha. Com essa nova regra, você tendo a vacinação completa, ou seja, tomou as 2 doses, completou o ciclo de 14 dias após a segunda dose ou da dose única, e emitindo o seu certificado do Conect SUS na língua inglesa ou espanhola, você já pode entrar na Espanha. Diante disso, um seguidor meu fez esse processo essa semana. Agora em setembro ele viajou e me passou o relato dele e eu vou transcrever ele para você aqui, inclusive com algumas imagens que ele fez, e vai poder ilustrar como que foi todo esse processo. Bom, primeiramente, no momento do check-in em São Paulo, o que eles estão exigindo lá no balcão de check-in da companhia aérea? A viagem foi feita pela Ibéria, foi um voo direto de São Paulo até Madrid. Não teve conexões, portanto, destino final na Espanha. No momento do check-in, eles pedem como de padrão o passaporte, né? Brasileiros não precisam de visto para entrar na Espanha a turismo, então basta apresentar um passaporte válido. Além disso, a documentação exigida relacionada ao Covid é o certificado de vacinação emitido pelo Conect SUS. Então basta você baixar o aplicativo. Uma vez que você já tenha tomado as 2 doses ou a dose única, você vai conseguir emitir certificado na língua inglesa ou espanhola, que é o que exige o governo lá da Espanha. Então você emite, vai apresentar no check-in. Além disso, você precisa preencher um formulário. Eu vou deixar o link desse formulário de saúde aqui na descrição. Esse formulário é exigido pela Espanha. Depois que você preenche ele, é gerado um QR Code. E é esse QR Code que você vai apresentar tanto no balcão de check-in em São Paulo, quanto na chegada na Espanha, que eu vou falar daqui a pouco como que é esse procedimento também. Feito o check-in, você vai seguir para o controle de segurança e controle de passaporte do aeroporto de Guarulhos. Nesse momento, não é exigido nenhum documento relacionado ao Covid, faz o procedimento normal de raio-x, controles de passaporte, segue para o portão de embarque. No voo, não foi constatado nenhuma diferença relevante, né? O serviço de bordo, como de padrão. A única diferença que está tendo, né, é o uso de máscara, que é obrigatório em todos os voos nacionais e internacionais durante todo o tempo de voo. Só é permitida a retirada da máscara para alimentação. E eles também estão entregando aqueles envelopinhos com tipo uns lencinhos com álcool para higienização das mãos.
O voo foi tranquilo. Chegando no aeroporto de Madrid, você vai passar pela imigração da Espanha e controle de passaporte. Nesse momento da imigração, são feitas as perguntas de praxe, né, como motivo de viagem, se é turismo, negócios, enfim, você vai explicar ali as perguntas que te fizerem, quanto tempo você vai ficar, perguntas padrão de imigração, nada relacionado à Covid. Nesse momento da imigração, também não foram questionados nenhum dos documentos relacionados ao Covid e à pandemia, como, por exemplo, o certificado da vacinação, nem o QR Code. Feita a imigração e sendo autorizada a sua entrada no país, você vai seguir. Para quem conhece o aeroporto de Madrid, né? Os voos do Brasil chegam, a gente tem que descer uma escada rolante para pegar o trenzinho que vai até o Terminal 4, que é onde ficam a retirada de bagagem. Nesse momento que você chega lá no terminal, para a retirada de bagagem, tem um funcionário que questiona se você tem conexão ou se o seu destino final é Madrid. Para quem tem conexão, eles estavam direcionando os passageiros para uma fila à direita para você seguir aí para sua conexão. Aí, se o seu destino final era Madrid, eles estavam encaminhando para uma fila à esquerda. Na esquerda tinha um outro empregado, né, vestido de branco, provavelmente um funcionário aí da área da saúde, e é nesse momento que estavam sendo verificados os documentos relacionados à Covid, como o certificado da vacinação, né, aquele emitido pelo Conect SUS, e o QR Code, né, a leitura do QR Code que tinha o formulário de saúde exigido pela Espanha. Foi nesse momento em que todos os brasileiros que vieram no voo foram direcionados para uma outra área para fazer o teste de diagnóstico. A Espanha deixa clara, né, que apesar de estar autorizando as viagens para quem completou o ciclo da vacina, que no momento de chegada é possível fazer que seja exigido o teste de diagnóstico. O que ficou bastante claro, né, quando o passageiro chegou e viu que todos os brasileiros foram direcionados para esse teste de diagnóstico. Como que funciona o teste? E como que funciona esse momento aí do teste de diagnóstico? Você é direcionado para uma área do aeroporto. O teste de diagnóstico é uma picadinha que faz no dedo, tipo um teste rápido. Se dá positivo, a orientação lá que foi recebida pelo passageiro é que a pessoa é direcionada para um hospital para fazer outros exames, enfim, demais procedimentos. E se não é nada grave, né, se o passageiro ali está sem nenhum sintoma, provavelmente ele vai ser direcionado para um hotel em que ele vai ter que ser submetido a uma quarentena. Isso foi o que foi passado para o passageiro, tá, gente? Não tenho certeza porque não foi o caso dele. O caso dele foi inconclusivo, ou seja, não deu nem positivo nem negativo. Se tivesse dado negativo, o passageiro seria liberado para seguir, né, para pegar a bagagem e seguir para pro seu roteiro, para Madrid, enfim, se você vai ficar na casa de alguém, vai para algum hotel, seria esse o procedimento. O caso dele foi que deu inconclusivo. E aí você pode ou repetir o teste de diagnóstico, o teste rápido, ou ser direcionado para fazer um teste PCR. Acontece que, pelo menos ali naquele dia, as pessoas, os funcionários não estavam repetindo o teste rápido, eles estavam seguindo o pessoal inconclusivo para o teste de PCR. O problema é que o teste PCR não sai na hora. Eles estavam dando um prazo aí de até 24 horas para sair o resultado. Ele fez o teste PCR e foi liberado. O problema é que ele tinha uma outra viagem de trem marcado para dali 2 ou 3 horas para uma cidade no sul da Espanha que era o destino final dele. Então ele não conseguiu seguir para esse destino final porque ele tinha que ficar em Madrid num hotel esperando o resultado, o que não estava programado para acontecer. Então ele teve que reservar um hotel ali na hora, ele mesmo fez por um aplicativo de reserva e seguiu pro hotel, pegou a mala, seguiu pro hotel. Ele não poderia sair dali sob penalidade de multa, porque se tivesse dado positivo o teste PCR dele, ele teria que manter uma quarentena. Então tinha que esperar. E aí eles pegam todos os dados, tanto de telefone quanto e-mail que você cadastra no formulário de saúde, que é aquele do QR Code, tem todos os dados do passageiro. Então a Espanha consegue controlar as informações ali. Então você tem que estar mantendo aquilo atualizado, porque eles podem fazer
esse contato, né, para conferência de onde você tá, se der positivo para você ser mantido em quarentena, então tem que ficar muito atento a isso. Pois bem, ele seguiu para o hotel que ele tinha acabado de fazer a reserva, ficou aguardando o teste. No dia seguinte, ele recebeu o SMS de que o teste tinha saído, tinha dado negativo o teste, e aí não teve problemas maiores. Com relação à passagem de trem, no aeroporto mesmo, ele questionou o empregado que como ele faria, né? Porque ele tinha essa passagem comprada com antecedência, né? Que ele pagou uma tarifa e que ele perderia aquela passagem. Então, o funcionário do aeroporto orientou que, nesse caso, ele fosse lá na estação de trem, na loja da Renfe, né? A Renfe é a companhia de trem que faz esses trajetos dentro da Espanha, e que apresentasse, né, essa necessidade do teste que foi solicitada no aeroporto, e que daí eles poderiam fazer essa remarcação da passagem. E foi isso que ele fez. No dia seguinte, após o resultado negativo, ele seguiu para a estação de trem, foi lá na Renfe. Como ele comprou uma tarifa promocional, essa tarifa dele não permitia alteração com reembolso. Porém, apresentando lá o ticket que comprovou que ele fez o teste, que tinha o teste negativo dele do PCR, ele conseguiu fazer a alteração sem maiores problemas e sem ter que desembolsar nenhum valor. Aí no dia seguinte, ele conseguiu realizar a viagem de trem. Outra informação importante é que se você é residente da Espanha, um nacional espanhol, e caso ocorra alguma dessas coisas, né, você tenha que ficar num hotel e ter maiores custos relacionados a esses testes que estão sendo feitos, a Espanha tem um programa de reembolso de até 50% dos valores gastos com essas despesas. É um programa, na verdade, de incentivo a turismo e não serve só para essa questão do teste do Covid, não. Se você vai viajar na Espanha, é um residente, é um espanhol, você tem direito até 600 euros de reembolso, né? Então, se você gastou, é até 50%. Então, se você gastar 1.200 euros na sua viagem, até 600 euros podem ser reembolsados. Gastos relacionados a restaurantes, passeios turísticos e hotéis. Portanto, esse foi o relato do passageiro. Já agradeço antecipadamente aí, porque foi muito legal ter esse depoimento de um caso concreto de quem fez a viagem e que de fato aconteceu, né? Então, muito bom. Se você também fez uma viagem recente, não só para a Espanha, mas como qualquer outro lugar no exterior, comenta aqui embaixo seu relato, que é muito importante para que as pessoas possam, né, ter mais informações. Eu tenho outros vídeos aqui no canal em que eu falo detalhes sobre como entrar em Portugal, na Espanha, no Reino Unido, procedimentos aí que você tem para entrar na Europa. Tem todos esses detalhes. Vou deixar linkado aqui em cima no card na descrição do vídeo. Confira esses vídeos porque é de bastante informação relevante, né? Você tem que estar sempre atualizado se estiver planejando uma viagem para o exterior, porque essas regras estão mudando ao tempo todo. Então é muito importante se manter atualizado. Dá uma conferida nesses vídeos aí que estão bem informativos. E se essa informação foi boa para você, eu te peço aí como retribuição deixar um like, que é bastante importante para mim, e te convido a se inscrever no canal. Aqui tem muita informação para planejamento de viagem. Dá uma olhada no canal que tem bastante conteúdo legal e nos vemos aí no próximo vídeo.